Você tocou aí no assunto da pandemia. Durante a pandemia, né, a gente sabe que tudo virou delivery, né? Os aplicativos de entrega de comida, né, de entrega de tudo. Hoje em dia até roupa você quer comprar, a pessoa vem deixar na sua porta, né? A questão dos crimes digitais, se você pudesse assim quantificar, né, pelo menos aproximadamente, de 2019 para cá, né, 3 últimos anos aí, você acha que subiu mais ou menos quantos por cento assim a questão dos crimes digitais? E, Ítalo, a gente já vinha numa evolução digital, Sim, né? A partir de 2011, né, o surgimento do smartphone por meio da figura da Apple em si. Antes a gente tinha aqueles celulares que era aquele celular, o tecladinho simples, aham, tudo, e quando surgiu ali o iPhone que veio, que mudou. Existe a humanidade, eu sempre sim, brinco a humanidade antes e depois da Apple e dos isso, produtos que a Apple criou, isso, o né? touchscreen, né, para poder Touchscreen, totalmente, mais a oportunidade de termos aqui a internet na palma da mão, com sim, inúmeras funcionalidades. Então isso foi uma crescente que sim, veio ao longo dos anos. Mas de 2019 até hoje, mais especificamente da pandemia, do início da pandemia, foi que Ítalo, segundo os estudos, trouxe, antecipou toda a tecnologia, todas as funcionalidades, tudo aquilo que a gente poderia ter daqui mais ou menos 10 anos, trouxe em 2 anos. em 2 anos, é Em dois verdade. anos. Para você ter uma ideia, de 2020 para cá, cresceu quase 400% em determinados estados, determinados locais, o número de crimes digitais. Alguns podem chamar, né, alguns da área do direito, outros que não são da área do direito chamam de direito de crimes digitais, crimes cibernéticos, outros chamam crimes cibernéticos, né, depende muito de como você Uhum, queira chamar. Mas houve sim uma crescente. E eu sempre gosto de fazer uma analogia da pandemia do, do coronavírus com a pandemia dos crimes digitais, a uhum, pandemia cibernética. Nós entramos em uma pandemia cibernética conjuntamente com a pandemia entendi, da humanidade. entendi. Quais são os maiores crimes assim cibernéticos que você consegue elencar para a gente aqui, já que nós estamos vivendo essa pandemia dos crimes cibernéticos aí? E Ítalo, só assim um pouquinho a título de referência, Uhum. nós somos o quinto país do mundo em crime cibernético. É mesmo. Nós somos o quinto. Rapaz, a gente só desponta nessas coisas, né? Assim, né? É, Aí tem a Índia, tem os Estados Unidos, né? Aham. Tem alguns países da Europa. Nós temos basicamente 54, cerca de 60%, não, cerca de 54 crimes a cada 1 minuto no Brasil. A cada um Um minuto, minuto nós temos ser 54 crimes cibernéticos no ciber Brasil. acontecendo. Caramba, bicho. E Caramba. a pandemia, ela acelerou isso por conta que da noite para o dia, basicamente, a gente teve que adaptar nossa vida dentro do home office, dentro de casa, por meio das compras online. Isso. Tudo ficou basicamente, boa parte da nossa vida foi Uhum. para o digital. Então não tinha outro jeito de não acontecer os crimes. E os crimes, respondendo à sua pergunta, os crimes que mais podemos dizer que foram os crimes mais em evidência no período da pandemia, Sim. foram esses crimes de do WhatsApp, né? São aqueles a clonagem do WhatsApp, que são aqueles crimes com a intenção de o criminoso ter a obtenção de valores, né? Uhum. Que é ali o estelionato, né? Por Sim. meio digital, por meio da fraude, né? Então começou a surgir todo a partir da pandemia a questão da vacinação. Então os criminosos eles não são muito técnicos, mas eles são, como é que se diz, espertos. Eles são atentos ao que o que é que está no momento, o que é que a gente pode pegar na onda aqui, que vamos surfar na onda do momento. Sim. Então eles foram para a onda
da vacinação, a princípio. Então começou ali os links, né? Aí a pessoa clicava achando que era para você já agendar a sua vacinação em tal local. E a pessoa clicava e tinha o seu WhatsApp rapaz. clonado, consequentemente. E aí não existia ainda a autenticação de 2 fatores, né? Depois que o WhatsApp veio com... Isso, porque são mecanismos de proteção Sim. que ao longo as plataformas, os provedores vão entendendo, né, que essa segurança, meio que eles vão aprendendo à medida que vai existindo uma vulnerabilidade, eles vão se adaptando, porque a gente está se adaptando Sim. a tudo que vai acontecendo. Então foi com a vacinação, foi com o auxílio emergencial, também começou então em um Vale Gás, esses números Aí a galera foi golpes aí, caindo. então só muda o título, mas a estratégia é a mesma. Eu até lembro que num período da pandemia, né, a gente em casa, tudo, e eu recebi uma ligação, na verdade foi um link, e posteriormente uma ligação de alguém se passando por um colega advogado informando que haveria um encerramento da pandemia, porque sempre a gente, a cada semana, a cada mês, se dizia que estava acabando. Sim. E os casos iam aumentando, e aumentando, aumentando, e não acabava, e nisso a gente ficou 2 anos, basicamente. Uhum. Então, vai acabar a pandemia, e para encerrar vai ser feita uma festa com os advogados, e confirme aí o seu código que você recebeu. E nessa daí eu não caí, porque eu já vinha estudando isso já aí. vinha analisando, e eu acho que um dos mecanismos, um dos meios de proteção que a gente pode ter é sempre a questão da duvidar. Eu sou apaixonado por tecnologia, como eu falei inicialmente, mas não tem uma pessoa mais pé atrás com tudo que eu vejo, leio e observo em relacionado à tecnologia. Então, quando começou sempre... tudo isso, toda essa questão, eu disse, calma aí. Peraí, bora com calma. Estudando, vendo, e eu disse, não posso cair. Eu estou voltado para isso, eu não posso dar essa vacilada, não. Essa mancada. E é isso, amigo. Beleza. E me diz uma coisa, mas aí o crime principal era essa questão do estelionato através... Isso, a fraude, por meio, né, do que nós chamamos que é o phishing, né, que é uma pescaria das suas informações. E isso acontece comum. Qual é a facilidade de a gente ter essa predisposição para cair em crimes digitais? O que existe engenharia social. Não sei se você já ouviu falar nesse termo. Não, engenharia social. Que é eu conhecer o Ítalo. Eu sei que o Ítalo foi candidato a vereador. Eu sei que o Ítalo é servidor público, trabalha em determinado local. Porque você coloca nas redes sociais isso. Sim. Porque eu tenho informações suas. Entendi. Então, o que é que os criminosos fazem? Eles fazem uma vasculhada. Uma engenharia social. Eles analisam a sua vida, analisam o seu perfil e vê a sua família, o que você posta, onde você está e tudo. E eles acham ali um dado seu, né? Uma oportunidade de pegar o seu número e fazer um contato e vir com toda uma história que vai te envolver. Né? Como eu era advogado, como eu sou advogado, eu recebi uma ligação, uma mensagem informando que teria uma festa de encerramento da pandemia. A engenharia social foi feita como? Descobrir toda a minha vida, o meu comportamento. O cara sabia que tu era advogado, sabia que tu atuava, sabia que tu tem OAB e tudo. O cara não vem com uma história voltada para engenheiro, só não sou engenheiro. Ele vem com uma história voltado para o que você tem afinidade. Ele vai te pegar pelo emocional, pela tua dor ou pela tua necessidade. E aí onde no período da pandemia, voltando à questão da vacina, todo mundo estava querendo a questão da vacina. Todo mundo queria a questão do auxílio, do Vale Gás. Se tu chegasse com vacina, gente, tem a vacina, a galera louca querendo vacina, o cara clicava na mesma hora. Pronto, aí já acontecia o phishing, que é a pescaria. Né? Ele pegava esse link e um ransomware, uma espécie de um software maléfico, entra no teu dispositivo, consegue ali apreender alguns dados seus, mas mais especificamente, no caso do WhatsApp, ele consegue, com aquela senha, com aquele código, alterar o caminho
por onde o WhatsApp vai funcionar. E ele Entendi. passa a funcionar pelo criminoso, Entendi. que de punho de um smartphone e com o seu contato, ele começa a mandar mensagem para o seu pai, para o seu amigo, e dizer, olha, estou precisando aqui de um valor, disso. E nessa brincadeira a gente vê que existem inúmeros casos de Muita pessoas gente que caiu. caíram em golpes de passar 20 mil, É. valores significativos, por conta de uma clonagem do WhatsApp, simplesmente porque a pessoa clicou num link de que um amigo forneceu na boa vontade. Entendi. Mas essa questão de compartilhamento do link, da conversa, e pela afinidade, os criminosos têm aí a Entendi. oportunidade. É verdade.